Olá, meus amigos e minhas amigas, boa noite. Está iniciando agora mais um programa Direito e Cidadania com o Dr. Miguel Carto, exatamente comigo. Eu gosto sempre de iniciar o programa agradecendo a Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo por esse momento maravilhoso em nossas vidas. Na minha vida, na vida de vocês, nossos convidados, sempre nos dando o prazer aqui e a honra de levarmos conhecimento até vocês. E quem está nos dando a honra brilhante aqui é a doutora Luciane Farias Sena. Ela que é médica psiquiatra formada pela Universidade Federal do Pará. Doutora Luciane, boa noite. Boa noite, doutor Miguel. Tudo bem com a senhora? Tudo bem, graças a Deus. O que é que nós vamos ter hoje para os nossos telespectadores, querida? Hoje a gente vai falar sobre transtorno afetivo bipolar, conhecido também como transtorno bipolar. Transtorno afetivo bipolar. O programa, então, hoje está, como eu sempre digo, mais do que nunca imperdível, né, doutora? Sim. Está preparada? Preparadíssimo. Está todo mundo preparado? Então dá tempo de avisar naquele grupo lá do WhatsApp, né? Dá tempo de avisar, como eu sempre peço, os vizinhos da direita, os vizinhos da esquerda, porque o programa Direito e Cidadania está maravilhoso, está imperdível. Transtorno afetivo bipolar. Será que você tem? Será que alguém aí do seu lado tem? Será que alguém da sua família tem? Será que seu chefe tem? Será que seu namorado tem? Será que seu namorado, seu marido, seu esposo? É preocupante, é um tema muito interessante. Sim. Meus amigos e minhas amigas, nós vamos fazer um breve intervalo e voltamos já já. Em pé! Deus me abençoe e ilumine e me dê forças para ajudar todo ser humano. Dê humildade, capacidade para entender e seguir todos os seus planos. O universo é um jardim e tudo nesse campo Ele que plantou. Nosso Pai cuida também do mato quanto mais da linda flor. Que Deus me regue de amor profundo, que Deus me regue de todo bem do mundo, que Deus me regue de boas atitudes, que Deus me regue. Vamos lá! Que Deus me regue de toda a harmonia, que Deus me regue de paz a cada dia, que Deus me regue de luz e de saúde, que Deus me regue. Um grande profissional, um homem de muita fé, um advogado competente, que realmente honra a todos nós que o tivemos como aluno, como colega de seminário. Olá, meus amigos e minhas amigas, nós já estamos de volta com o programa Direito e Cidadania com o Dr. Miguel Carto. E hoje recebendo a brilhante presença, visita, participação da doutora Luciane Farias Sena. Ela que é formada em Medicina pela Universidade Federal do Pará, estudou Psiquiatria na instituição de ensino Fundação Hospitalar de Clínicas Gaspar Viana. Trabalha na área de Psiquiatria há 7 anos, exatamente. Foi convidada para representar o nosso Pará no Congresso Brasileiro de Psiquiatria, discorrendo sobre sofrimento emocional em Brasília. Realiza também trabalho de psiquiatria forense com transtorno de personalidade. Tema de hoje, transtorno bipolar. Vamos comigo? Vamos saber o que é isso? Doutora Luciane Farias, boa noite, querida. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem. Mais uma vez? Então vamos lá. A pergunta que estão todos curiosos, o que é o transtorno bipolar, doutora Luciane? Bom, o transtorno bipolar ou transtorno afetivo bipolar é um transtorno que acomete 1% da população mundial. Isso chega a 27 milhões em todo o mundo, que se caracteriza por alterações severas e oscilações no humor, entre euforia, mania, que nós falamos no termo técnico, mas a euforia é uma sensação de energia exacerbada mais do que o normal, e a depressão, que a gente caracteriza como depressão maior, que é um sofrimento psicoemocional muito grave que pode levar
ao suicídio se a pessoa não procurar tratamento, se não tiver um apoio multidisciplinar. Um exemplo, assim, como é que é fácil identificar, mais no cotidiano, mais no dia a dia, como é que identifica que determinada pessoa que está ao nosso lado, seja algum membro da família, seja algum membro que trabalha conosco, seja o nosso chefe, nosso subordinado, enfim, um amigo, como é que é fácil identificar? Porque assim, tá, legal o significado, excelente significado, mas assim, o nosso telespectador, ele gosta muito de exemplos práticos. Como identificar uma pessoa que tem transtorno bipolar? Certo. Como é que você identifica? O que é esse transtorno bipolar? Como é que ele é? Por exemplo, sarampo tem uma pintinha, né? É o sarampo que tem a pintinha, né? A gripe, a pessoa está ali, está com o estado gripal, né? Espirra, o nariz começa, né, a escorrer, enfim. E esse transtorno bipolar, eu tenho uma curiosidade grande, fiz questão da produção não me apresentar a senhora antes, né? Tenho lido alguns artigos seus, algumas publicações suas, e eu gostaria muito que a senhora nos desse exemplos, como identificar essa pessoa que é portadora. É uma doença, primeiramente, é uma doença. Sim. É uma doença. É uma doença psiquiátrica. Psiquiátrica, né? Ela é tratada com profissionais da sua área. Isso. Psiquiatras e psicólogos, uma equipe multidisciplinar que seria o desejável. Por favor, fique à vontade. Então, a doença, o transtorno bipolar, ele não tem um exame específico, como o senhor bem falou. Existem viroses, existem determinadas doenças que você pode fazer um diagnóstico através de um exame de sangue, né? Mas o transtorno bipolar, ele é diagnosticado através da sintomatologia de apresentação do paciente, né? E por vezes o diagnóstico ele é construído não só na primeira consulta, ele precisa de mais de uma, duas ou até mesmo 3 consultas para que haja o diagnóstico. Como fazê-lo? Como perceber? Perfeito. Você percebe que as primeiras pessoas que percebem são os membros da família, que algo não vai bem com aquela pessoa. Quando ela começa a dormir menos, tem uma necessidade de sono menor, por vezes 3 horas. Nossa, mãe do céu. E ela acorda muito bem, como se tivesse dormido as 8 horas necessárias de sono. Então, e com energia. É esse o grande ponto, né? Entre a oscilação de humor. Existe a parte da euforia, que é a mania que nós chamamos, e a parte da depressão. E existem 2 tipos de transtorno bipolar, segundo o DSM, que é o nosso código diagnóstico que nós usamos, que é um código americano. Então, é o transtorno tipo 1 e o tipo 2. O mais grave, com certeza, é o tipo 1. Por quê? Porque o tipo 1, na mania, ele faz crises psicóticas. Que são as crises psicóticas? São as crises de agressividade, de alteração de humor, de muita euforia, sensação de muita energia, sensação de fuga de ideias. O que é isso? Ora, ele está falando sobre algo, e ora ele já pula de uma situação, ele aproveita o ensejo de uma situação para pular para outra, para emendar, vamos dizer assim, como se costurasse aquele discurso em outra conversa. Então é o que a gente chama de fuga de ideias. Ele tem uma pressão por falar que nós falamos. Então ele não consegue ficar calado, ele sente que a logorreia é uma pressão por falar, ele quer ser ouvido. Muitas das vezes ele é até sedutor, ele é até tagarela, engraçado, mas ele também pode ser muito irritado quando contrariado. Isso em crises de mania, né? Então, uma coisa que eu sempre costumo orientar os familiares dos meus pacientes: nunca contrarie ou cuidado ao contrariar um paciente que está em crise psicótica, de mania, de euforia, porque ele pode responder de uma forma grosseira, ele pode se agitar, ele pode
reagir de uma forma muito, muito ríspida. Isso pode levar a consequências drásticas e até mesmo uma hospitalização. Isso no transtorno bipolar tipo 1. Né? O transtorno bipolar tipo 2, ele já é caracterizado pela hipomania e pela depressão. Qual é a diferença entre os dois? O nome já diz, um tem mania, outro tem hipomania, mas os dois têm depressão. Mesmo tipo de depressão, que é uma depressão gravíssima. É um sofrimento muito, muito exacerbado, que só quem sabe, que só quem passa pode descrever. Então, a hipomania, ela é caracterizada por uma oscilação de humor para cima, só que menor do que a mania do transtorno bipolar tipo 1. Ou seja, a pessoa ela se sente também com muita energia, tem menos necessidade de sono, é muito produtiva, dorme menos, fala bastante, é muito loquaz e exercita muitas atividades ao mesmo tempo e por vezes não as termina todas. E ele muitas vezes é pouco identificado na sociedade, porque a sociedade pensa, não, ele é muito alegre, não, ele é uma pessoa... Porque o jeito dele é assim... ele tem um jeitinho muito alegre, muito pra cima, mas é interessante que essa situação, esse contexto, toda essa sintomatologia, ela deva ser analisada, porque quem percebe isso é quem convive, é a família, que tem algo errado. E a depressão, como eu falei, a depressão tanto no transtorno bipolar tipo 1 e no transtorno bipolar tipo 2, ela é a mesma. Impressionante. Eu deixei a senhora discorrer bastante, propositalmente. Eu sempre interrompo quando há uma certa necessidade maior, para chegar exatamente neste ponto. Tem pessoas que estão nos assistindo aqui, analisando essa característica. Nossa, mas eu conheço alguém que é assim, eu conheço alguém que pode ser assado, não sei o quê. Então causa um certo pânico. Né? Nosso objetivo aqui no programa é levar conhecimento e também, muitas das vezes, causar um certo pânico também, causar uma certa preocupação. Nós estamos tendo aqui a felicidade de ter médicos profissionais de todas, mas principalmente na área da medicina, temas muito importantes. Tratamos aqui do vírus da HIV, da AIDS, tratamos aqui do câncer do colo uterino, e muitas ligações, muita gente preocupada. A ideia é deixar preocupado, mas deixar uma preocupação tranquila. Essa pessoa, esse indivíduo, num ambiente de trabalho, vamos para o ambiente de trabalho, depois a gente volta para o ambiente familiar. Ele é nocivo, ele é preocupante. Porque nós sabemos sim que há algumas pessoas que cometem crimes e etc, porque já tinham um transtorno bipolar lá não sei aonde, lá na infância, lá na adolescência, e ninguém identificou, ele não foi curado, acabou que chegou a se transformar em algo absurdo. Como identificar, primeiro, como identificar num ambiente de trabalho? Como você está ali trabalhando com uma pessoa e ela tem ali variações de humor? Tem ali comportamentos bem semelhantes ou similares a esses que a senhora está nos colocando. Que a minha grande preocupação, meu grande objetivo aqui é que todos que estão nos assistindo tenham um pouco mais. Claro que a senhora passou 5 anos numa universidade, quanto tempo na profissão? 7 anos já na profissão, também estudou esses comportamentos, então a senhora vivencia isso. Então, ao longo do tempo, aquele profissional ele vai adquirindo essa facilidade, é uma situação nova a cada dia, eu imagino. Né? Para nós, leigos, como identificar? Essa é a primeira situação. Só para a gente finalizar esse bloco, como identificar, dá um esticadinho um pouquinho nesse bloco, tá, produção? E segundo, esta pessoa é nociva, nós devemos nos preocupar com esse tipo de pessoa? O que fazer? Fique à vontade, doutora Luciane, por gentileza. Ok. Bom, isso é um mito. Ótimo. Primeira coisa, né? O portador do transtorno bipolar, ele não é nocivo. Ótimo. Ele tem um sofrimento psicoemocional. Ele é interno. Isso. Perfeito.
que pode também ser desencadeado por fatores estressores no trabalho, na família, por uma perda, por um luto ou alguma coisa nociva do ambiente, que a gente chama de fenótipo, coisas ambientais. Então, essa história de dizer que o portador do transtorno bipolar é nocivo, é perigoso, isso é um mito, isso não é fato. A gente tem que saber muito bem diferenciar o que é uma doença e o que é a personalidade. Perfeito. Tá? Como identificá-lo? Bom, quando em crise... Já tirou metade do... 70%, aliás, a produção já está com os olhinhos, estão ali com os olhinhos arregalados. Então, graças a Deus, é um mito. Essa pessoa ela não chega a preocupar, ela não tem ali, nós não devemos ter essa preocupação, meu Deus, será que essa pessoa vai nos fazer mal, alguma coisa, vai de uma certa forma, não tem. E como identificar? Por exemplo, no ambiente familiar a senhora discorreu, e no ambiente de trabalho, como identificar e como ajudar essa pessoa? Primeiro que nós não devemos psiquiatrizar, é um termo que eu gosto muito de usar, neologismo que é assim, eu tenho até orgulho de dizer que foi eu que criei, nós não devemos psiquiatrizar tudo, senão a gente vai acabar dizendo que cada um que tem apresenta determinado sintoma, uma pessoa que faz determinada situação, tem um CID, tem uma doença, tem um sofrimento, um transtorno psiquiátrico, não é assim. Existem pessoas que têm temperamentos hipertímicos, né? São as pessoas alegres, que se dão bem no ambiente, que são extrovertidas, que realmente têm energia para exercer várias atividades e conseguem, e as finalizam. Problema nenhum. Quando há problema, quando essa pessoa, portadora do transtorno bipolar, em crise, normalmente de mania, ela com tanta energia, com tanta sensação de energia e hiperexcitabilidade, aumenta tudo, né? Há uma descarga adrenérgica de adrenalina, então ela quer como se fosse dominar o mundo. Então ela pode se tornar, entre aspas, nociva no sentido de ser irritável e ter um pavio curto, um limiar de tolerância menor, entendeu? Perfeitamente. Então, nesse sentido, ela pode ser, vamos dizer assim, trazer determinadas situações preocupantes no ambiente de trabalho, porque ela não vai saber ouvir, ela vai querer ter uma pressão por falar. Se você discordar do que ela faz, ela já vai te responder de uma forma um pouco que hostil, entendeu? São pessoas, entre aspas, tagarelas, né? Quando em crise, eu sempre quero ratificar quando em crise, até porque quando não estão em crise são pessoas normais, quando fazem o tratamento, seguem o tratamento, são pessoas normais como qualquer um de nós, tá? Ok. Meus amigos e minhas amigas, eu, como sempre, estou amando. Temos sempre aqui nesse programa, abençoado por Deus, a felicidade de trazer profissionais de belíssima qualidade, de belíssimo profissionalismo. Conhecimento aqui é ponto-chave. Então, meu amigo e minha amiga, você está gostando? Identificou? Calma, né? Como a doutora colocou, ela criou um termo aí, nada de né? Psiquiatrizar. Nada de psiquiatrizar tudo, calma. Não vamos agora, todo mundo agora vai virar um psiquiatra, vai virar um psicólogo, calma. Calma, vamos decorrer aqui do dia de hoje. Se houver necessidade, eu estou cheio de perguntas, mas estou vendo que o tema ele é realmente forte, né? É bonito, é preocupante de uma certa forma e lindo também de se conhecer. Mas a doutora, eu vou já daqui a pouco entregar uma intimação para ela, e ela vai estar conosco, ela já aceitou ali nos bastidores. Ok? Dá tempo de avisar todo mundo. Programa Direito e Cidadania, o tema hoje é transtorno bipolar. Ok? Os vizinhos da esquerda, aquele no grupo do WhatsApp, que nós vamos voltar já já. Em pé! Deus me abençoe, ilumine e me dê força
forças pra ajudar todo ser humano. Dê humildade, capacidade pra entender e seguir todos os seus planos. O universo é um jardim e tudo nesse campo ele que plantou. Nosso Pai cuida também do mato quanto mais da linda flor. Que Deus me regue de amor profundo, que Deus me regue de todo bem no mundo, que Deus me regue de boas atitudes, que Deus me regue. Vamos lá! Que Deus me regue de toda a harmonia, que Deus me regue de paz a cada dia, que Deus me regue de luz e de saúde, que Deus me regue. Um grande profissional, um homem de muita fé, um advogado competente, que realmente honra a todos nós que o tivemos como aluno, como colega de seminário. Olá, meus amigos e minhas amigas, nós já estamos de volta com o programa Direito e Cidadania com o Dr. Miguel Carton. Exatamente, meus amigos. Tema de hoje, transtorno bipolar. Convidada mais do que especial, doutora Luciane Farias Sena. Podemos continuar, doutora? Podemos. Então vamos lá. Qual a diferença entre transtorno bipolar e esquizofrenia? Antigamente... Muita confusão? Desculpa, perdão de interromper. Não. Muita confusão? Muita confusão para os que não conhecem. Exatamente. Então, por isso, ratifico também a importância de um sofrimento psiquiátrico, você procurar o psiquiatra. O primeiro profissional que você deve procurar é o psiquiatra, porque ele vai entender, ele estudou para aquilo, passou um tempão estudando para aquilo e ele vai poder te ajudar nisso. Então, qual é a diferença? Antigamente tinha muita confusão, né? Mas existe um ponto-chave. As crises psicóticas do transtorno bipolar e da esquizofrenia, elas são praticamente similares. Porém, quando os dois pacientes saem da crise, se tem até alguns estudos recentes que o paciente com esquizofrenia, ele já sai com sequelas. Por isso a evitação das crises. Tentar evitar as crises. Ele já sai com sequelas, ele não é o mesmo do que antes. Então, por isso a evitação das crises. Ele já sai com muitas sequelas. Já o paciente portador do transtorno bipolar, que teve uma crise psicótica, ele sai inteiraço, ele sai inteiro. Né, depois de um tratamento, ambos. Perfeito. Eu gosto de exemplo, eu gosto da explicação, vamos dizer assim, como diz aquele personagem, os mínimos detalhes, mais esmiuçado. Qual é a diferença de comportamento você está ali, seja um colega teu de trabalho, seja um irmão, seja um parente, seja um vizinho, latente entre o transtorno, aquilo que está, como diz o caboclo, na vista, ali, olho nos olhos, então que você consiga pelo menos, principalmente no âmbito familiar, que às vezes no âmbito de trabalho você não tem às vezes tanta liberdade de ajudar aquela pessoa. Qual é a diferença? Semelhanças, sabemos que são muitas, são várias, mas as diferenças entre a pessoa que está sofrendo de transtorno bipolar e aquela que está já sofrendo de esquizofrenia. Qual é a diferença, ou quais as diferenças básicas? Primeiro eu vou discorrer um pouquinho sobre esses sintomas da esquizofrenia. Perfeito. Na esquizofrenia nós temos vários tipos de esquizofrenia, né? Sendo que a mais existente, a mais incidente é a paranoide.
o nome já diz, né? Paranoide, o paciente ele tem delírios persecutórios, delírios de prejuízo no pensamento, no conteúdo do pensamento. Ele acha que o vizinho quer lhe fazer mal, ele acha que o vizinho está tramando alguma coisa contra, ou até mesmo a família, ou alguém está querendo colocar veneno, a família está colocando veneno na sua água, na sua comida. Então, nessas horas ele se torna até agressivo e começa o isolacionismo, começa todo um cortejo de sintomatologias que acaba que, por muitas vezes, há a necessidade da internação numa crise psicótica em um esquizofrênico. Sem falar que na crise do esquizofrênico, ele é mais desorganizado. Os delírios, eles, na maioria das vezes, eles são incongruentes com o humor. O que é isso? É diferente do transtorno bipolar. No transtorno bipolar, ele se sente, ele tem delírios de grandeza, por vezes ele acha que ele é Deus, por vezes ele acha que ele tem muito poder, então daí vem, né? Então, os delírios congruentes com o humor. Por ele achar que ele é Deus, ele acha que ele tem muito poder. São os delírios de grandeza. No transtorno bipolar? No bipolar. Perfeito. Já na esquizofrenia, é muito desorganizado, a gente não tem, é bem caótica essa característica dos delírios, né? São delírios de prejuízo, de perseguição, então é bem caótica, é muito desorganizado. Já no transtorno bipolar, nós percebemos uma certa organização nisso, porém pode haver similaridade. Como eu falei, a gente vai perceber que há a diferença quando, depois de tratados, eles saem da crise. Um sai com sequelas, o outro já sai mais inteiro, que é o bipolar que sai mais inteiro. Entendi. Nós, eu, a senhora, todos nós, população em geral, quem está nos assistindo, nós temos que ter um certo receio, um certo medo desse paciente, desta pessoa portadora de esquizofrenia, por exemplo. A senhora já deixou bem claro que no primeiro bloco, que em relação a quem está sofrendo, quem está passando por esse momento de transtorno bipolar, vamos chamar assim, não há essa preocupação. A esquizofrenia, um ponto muito importante que me chamou a atenção, foi essa mania de perseguição, essa paranoide que a senhora muito bem colocou, essa pessoa ali está o tempo todo ali. Existe uma... Por que nós não nos preocuparmos? Ou seja, sempre, claro, com a presença daquela pessoa, com aquela presença no meio em que convivemos, seja ela dentro de casa, seja ela no ambiente de trabalho, seja ela no ambiente social, que você está sempre ali encontrando com os amigos, ali, seja no restaurante, seja ali na igreja, seja num ambiente social qualquer. É preocupante. Agora, já que nós falamos um pouquinho aqui dessa diferença da esquizofrenia. Por vezes, na maioria das vezes sim, porque pelo fato do delírio persecutório ou de prejuízo, esse paciente, ele pode apresentar ele pode iniciar uma crise de agressividade, de agitação psicomotora, e isso pode requerer hospitalização, porque sim, ele pode na cabeça dele criar toda uma condição, planejar e fazer algo de mal. Por exemplo, eu vou lhe dar um exemplo. Há um caso de um paciente portador de esquizofrenia que ele tinha esses delírios de prejuízo, tinha delírios delírios persecutórios, e ele fazia uma agenda, e a mãe dele encontrou essa agenda antes, graças a Deus, que ele fizesse o que ele tinha escrito na agenda. Ele fez uma agenda e colocou, por conta das situações de que ele achava que estavam trazendo prejuízo, a família estava o prejudicando, ele colocou: hoje eu vou acordar, hoje eu vou esfaquear a mamãe, hoje já ia chegar lá, estuprar a Ana, que é a minha irmã. Deus do céu. Então, realmente, nessa situação requer hospitalização urgentíssima. A senhora chegou no ponto que eu pensei que nós fôssemos atingir lá para o terceiro bloco. Ainda dá tempo, ainda nesse segundo bloco,
de nós tratarmos. Então, a pessoa que hoje não é o tema esquizofrenia, mas acabou que nós temos que traçar esse paralelo, por isso que eu já lhe intimei, a senhora disse, doutor, nós passaremos aqui o dia inteiro, a noite toda aqui, né, conversando sobre esse assunto, mas muito obrigado mais uma vez, nós vamos fazer em parte esse programa, vamos chamar esse programa parte 1, né, primeira participação da doutora aqui no nosso programa, doutora Luciane Farias Sena. Todo serial killer, ele é um esquizofrênico, necessariamente? Eu tenho essa dúvida pessoal, eu não sei, talvez alguém que esteja aí. Todo estuprador, todo serial killer, enfim, todo esse tipo de crimes cometidos por sequências, etc., ele sofre necessariamente de esquizofrenia? Absolutamente não. Não. Tem-se estudos que apontam que 90% dos serial killers têm transtornos de personalidade antissocial, no caso psicopata, quando ele não comete crime. Quando comete crime, sociopata. Mas esquizofrênico, ele pode até cometer um crime, mas ele se torna inimputável porque ele está fora do juízo crítico da situação dele. Serial killer, que é o psicopata, ele planeja muito bem, ele sabe muito bem o que ele está fazendo. Impressionante. Eita, que programa delicioso, né, minha gente? Eu estou amando cada vez mais. Eu gosto de sempre agradecer a Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, esse momento maravilhoso. Um momento único na minha vida, creio também na vida de vocês, e principalmente, graças a Deus também, na vida dos profissionais que estão dando esse prazer brilhante de estar aqui conosco. E amigo, eu vou sempre pedir oração para você, tá? Para mim, para minha equipe, para todos nós. É sempre uma ajuda muito grande quando vocês pedem por nós, seja através da oração, seja através de bênçãos que você jorra nas nossas vidas. Porque fazer esse programa muitas das vezes não é tão fácil, não tão simples. Há uns probleminhas de percursos naturais da vida. E eu sempre digo aqui, as pessoas que querem, como eu gosto, nossa equipe aqui conosco, levar conhecimento útil para a população, muitas das vezes sofrem ameaças, sofrem perseguições. Mas graças a Deus, com a sua oração, nós estamos aqui. Que bênção maravilhosa você está aí. Muito obrigado pela sua participação. Quando você liga para nós, quando você manda seu WhatsApp, seu SMS, nos deixa muito felizes, nos enriquece bastante. Dá tempo de avisar todo mundo, ainda temos aí mais 2 blocos. Doutora Luciane Farias está falando sobre transtorno bipolar. Tá cheio de dúvida, né? Eu também tenho aqui não sei quantas dúvidas. Vamos, é a primeira parte apenas, primeiro dia de participação da doutora Luciane Farias. Dá tempo de avisar todo mundo, meu amigo e minha amiga, nós voltamos já já. Em pé! Deus me abençoe e ilumine e me dê forças para ajudar todo ser humano. Dê humildade, capacidade para entender e seguir todos os seus planos. O universo é um jardim e tudo nesse campo Ele que plantou. Nosso Pai cuida também do mato quanto mais da linda flor. Que Deus me regue de amor profundo, que Deus me regue de todo bem no mundo, que Deus me regue de boas atitudes, que Deus me regue. Vamos lá! Que Deus me regue de toda a harmonia, que Deus me regue de paz a cada dia, que Deus me regue de luz e de saúde, que Deus me regue. Um grande profissional, um homem de muita fé, um advogado competente, que realmente honra a todos nós que o tivemos como aluno, como colega de seminário.
Olá, meus amigos e minhas amigas, nós já estamos de volta com o programa Direito e Cidadania com o Dr. Miguel Carton. Exatamente. Tema forte, né? Importante. Muitos amigos, alguém da família, calma, não é para assustar, é para ter conhecimento primeiramente. E eu sempre faço uma pergunta, viu, doutora Luciane? Obrigado mais uma vez. Às vezes eu demoro a agradecer, como é um tema muito grande, vou agradecer sempre, viu? Primeiro, a Trindade Santa, por esse momento maravilhoso de estarmos aqui. Claro, e segundo, a senhora, por dispor do seu tempo, que foi difícil para a produção, né? Passou o dia inteiro atendendo, graças a Deus, né? Amém. Doutora, vamos tratar de um ponto muito interessante. Por que o transtorno bipolar ele é considerado um mal da atualidade? Isso é fato, isso é verdade? Ou não? Ou é mito também? Ele é um mal da atualidade? Realmente está assim desse jeito o negócio? Relativo. Relativo? É uma assertiva relativa. Porque o que acontece? Com o avançar da medicina, graças a Deus, né? Nós temos tido a oportunidade de treinar e receber melhores treinamentos para que o diagnóstico seja feito, para que não haja subdiagnósticos. Às vezes você tem uma pessoa que está sofrendo em casa de depressão, depois ela flutua, vai para o lado de euforia, você não sabe como lidar, está trazendo prejuízo no envolvimento, na relação familiar, e você não sabe como lidar. Muitas das vezes essa pessoa ela pode estar sofrendo de um transtorno bipolar. Então, com os treinamentos que recebemos nas residências de dedicação exclusiva que fazemos após 6 anos de medicina, depois a subespecialização, ou seja, a gente passa quase a nossa toda a mocidade estudando, mas com gosto, né? Então, é importante enfatizar essa questão. Importante. Eu vou fazer aqui uma pergunta que eu tenho feito com frequência para os nossos profissionais da área médica, da área de saúde. É importante, olha a pergunta, uma consulta por ano ou algo desse nível, a um psiquiatra. Você acha que hoje nós temos uma população predisposta a passarmos por transtornos bipolares, até mais esquizofrenia? Na sua opinião, agora é o seu parecer direto, doutora Luciane Farias Sena. Tivemos aqui, doutora, falando sobre AIDS, eu emiti minha opinião, uma vez por ano, as mulheres, as meninas, fazer o preventivo também. E na sua profissão de psiquiatra, que nós já tivemos aqui o doutor Efraim, que é seu colega também, na sua opinião, em relação a, puxa, deixa eu ir lá me entender um pouquinho mais, deixa eu ir lá me conhecer um pouquinho mais. O que você acha? Não. Você só procura o especialista ou psiquiatra se, porventura, a sua família ou alguém lá, o seu chefe, alguém do ambiente de trabalho, perceber que algo não está indo bem, né? Então, é importante mencionar que a pessoa que tem transtorno afetivo bipolar, numa crise de euforia, que é a mania, ele vai ter essa hiperexcitabilidade, essa energia muito exacerbada. Isso vai trazer prejuízo ocupacional para ela, porque, como eu disse, ela pode se tornar bastante irritável, ela não vai aceitar que seja contrariada, por vezes vai brigar muito no trabalho pelo baixo limiar de tolerância. Então, é essa diferença, vamos dizer, de uma pessoa uma pessoa alegre, né, extrovertida, para uma pessoa portadora de um transtorno bipolar num estado de euforia. Ele vai trazer prejuízo no trabalho e no âmbito familiar também, que é o local onde mais primeiramente vai ser percebido. Obrigado. Doutora Luciane, qual a idade, se existe, de início dos sintomas? E há, assim,
preferência, vamos chamar assim, pelo sexo masculino, pelo sexo feminino? Como é que está esse nível de primeiro, idade? Se existe a idade X é mais propício, sexo masculino é mais... como é que está esses números? Só para a gente levar esse conhecimento a todos que estão nos assistindo. Epidemiologicamente, o transtorno bipolar, afetivo bipolar, ele se manifesta tanto em homens quanto em mulheres no final da adolescência, em torno dos 20, na idade adulta jovem, no final da adolescência, antes dos 25 anos, mas pode vir a se manifestar principalmente em mulheres aos 30 anos, aos 35 anos. Mulheres, muitos trabalhos estão especulando ainda, estão engatinhando, mas eles dizem, eles afirmam que a mulher, ela tem mais probabilidade de evoluir, de abrir um quadro de transtorno bipolar. Por quê? Porque existe a causa hormonal. O homem, né? O homem tem a questão da testosterona, que ele é praticamente linear, o humor dele. A mulher não. Por ter outros hormônios, pelo pós-parto e por outras condições hormonais, ela já vai ter um humor mais oscilando, como se fosse uma montanha-russa. Então, ela tem uma predisposição maior, do ponto de vista, até pelo ponto de vista hormonal. Exatamente, pela própria condição de ser mulher, pelo próprio organismo. Quando a senhora começou a narrar, eu lembrei de um caso, alguns anos atrás, de uma juíza que foi afastada, salvo me engano, ela foi até aposentada, nova inclusive, recém-possada, juíza, que durante ali, antes de chegar a passar no concurso, que são 4 fases, por exemplo, juíza do trabalho, se estuda muito, o nível de estresse é altíssimo, a preocupação, muitas das vezes a cobrança das pessoas que estão ao teu redor, seja da família, seja de parentes, e até a própria cobrança que a pessoa se faz é muito grande. Aquela necessidade de aprovação, aquela busca pela aprovação. E logo depois que ela assumiu, ainda, acho que 1 ano, 2 anos, por ali, 3 anos, eu não lembro, não me recordo bem o tempo que ela tinha assumido como juíza, salvo me engano, ela foi afastada e aposentada. Transtorno bipolar. Essas características, essa forma de conduzir ali a sua vida até chegar naquele seu objetivo, ela pode de fato causar esse transtorno? É por aí? Essa situação, sim. O transtorno bipolar, ele tem as fases de oscilação. Perfeito. Né? De euforia, quando adoece, né? Precisa de tratamento, e da depressão, que precisa também de tratamento, mas ela tem aquela fase em que, quando a pessoa está estável, fazendo o tratamento, tomando a medicação, os estabilizadores de humor, a medicação, fazendo o acompanhamento com a equipe multidisciplinar, qual seja psicólogos, assistentes sociais, enfermeiros, né? Ela tem uma tendência a ter uma vida normal, como qualquer um de nós. Agora, em surto psicótico, ela se torna inimputável. Por isso que é importante avaliar o nexo causal da situação. Em surto psicótico, ela é inimputável, mas se ela está num estado de estabilidade emocional, ela responde normalmente, como qualquer um de nós, à lei, à questão jurídica, às questões jurídicas. Então são muitos os fatores, né, doutora? Como a senhora muito bem, antes de iniciarmos o programa, são fatores que não conseguimos aqui, em um único programa, relacionar primeiro todos os sintomas, um por um, né? Mas nós vamos tentar aqui levar o máximo de conhecimento e, com a graça do nosso bom Deus, atingir o nosso principal ponto, que é alertar a população. Então, nós vamos fazer um brevíssimo intervalo. Atenção você, meu amigo e minha amiga, nós vamos fazer um breve intervalo. Ainda tem mais um bloco. Calma, ainda não acabou, né? Que bênção maravilhosa, né, gente? Esse é o nosso sonho, esse é o nosso objetivo principal, levar conhecimento até vocês, em
todas as áreas mais importantes. Por isso que o nome do programa é Direito e Cidadania com o Dr. Miguel Carton. Nosso objetivo é sempre que você tenha conhecimento de tudo, nas áreas do direito, saúde, educação, religião, moradia, casa própria, cultura, política e segurança. Vamos fazer um brevíssimo intervalo e nós voltamos já já. Em pé! Deus me abençoe e ilumine e me dê forças para ajudar todo ser humano. Dê humildade, capacidade para entender e seguir todos os seus planos. O universo é um jardim e tudo nesse campo Ele que plantou. Nosso Pai cuida também do mato quanto mais da linda flor. Que Deus me regue de amor profundo, que Deus me regue de todo bem no mundo, que Deus me regue de boas atitudes, que Deus me regue. Vamos lá! Que Deus me regue de toda a harmonia, que Deus me regue de paz a cada dia, que Deus me regue de luz e de saúde, que Deus me regue. Um grande profissional, um homem de muita fé, um advogado competente, que realmente honra a todos nós que o tivemos como aluno, como colega de seminário. Olá, meus amigos e minhas amigas, nós já estamos de volta com o programa Direito e Cidadania com o Dr. Miguel Carton, exatamente. Que bênção maravilhosa, né, gente? Doutora Luciane Farias Sena, transtorno bipolar. Você deve estar cheio de perguntas, né? Que bênção maravilhosa. Dúvidas? Não se preocupe. Doutora Luciane já nos prometeu. Agora, no intervalo, ela reforçou. Vai estar aqui conosco, tá? Fique à vontade. Nós vamos, doutora Luciane, mais uma vez, obrigado. Por nada. Muito obrigado. Nós temos muito a agradecer. Nossa produção e todos que estão ali na telinha. Com certeza, todos que estão ali gostariam de lhe abraçar e lhe agradecer. Qual a causa, ou quais as causas do transtorno bipolar, doutora Luciane Farias Sena? Bom, é multifatorial. Por ser multifatorial, há que se ratificar que não tem uma causa precisa, mas os estudos apontam muito para um gene, para um grupo de genes que, estimulados por um gatilho externo, pode vir a fazer com que a pessoa manifeste o transtorno bipolar. Ou seja, uma pessoa que passa por um momento de estresse, vamos comparar duas pessoas que passam por um momento de estresse similares, semelhantes. Uma tem um gene e outra não tem um gene. Aquela que não tem um gene, ela não vai desenvolver. Aquela que tem o gene, ela pode, aquele fator estressante, ele pode vir a ser o gatilho para que ela comece a manifestar sintomatologias do transtorno afetivo bipolar. Temos essa questão genética, a questão ambiental que funciona como gatilho, a questão propriamente dita da estrutura cerebral, né? Determinados estudos mostram que o cérebro das pessoas com transtorno bipolar, a região pré-frontal, ela é mais encurtada. Tem a região límbica também, isso é mais a título de pesquisas mesmo, mas ela é bastante encontrada em pacientes que são portadores de transtorno bipolar. Região límbica, né, que é responsável pelas emoções, né, pelas questões vegetativas, sono, apetite, hipersexualidade manifestada no paciente, com mania, com hiperexcitabilidade, a euforia exacerbada do paciente bipolar.
uma coisa que eu gostaria de informar, que é de grande importância, é que os pacientes com transtorno bipolar, em estado de mania, ou seja, em estado de euforia, eles podem vir a se colocar em situações muito perigosas. Ou seja, quais sejam? Indiscrições sexuais, comprometendo a vida dele, da família e da comunidade que ele está envolvida. A questão do gastar em excesso, do não ter noção do quanto está gastando. Estourar cartão, a gente escuta muito isso, né? Estourar cartões de crédito, gastar em excesso e se embrenhar em determinadas situações, projetos insensatos que podem trazer ruínas financeiras para ele e para a família dele. Por outro lado, a questão da depressão, que eu acho muito importante a gente salientar, da depressão nos dois lados, tanto no transtorno bipolar tipo 1 quanto no 2, é a mesma depressão. O paciente sofre muito, porque ele tem uma sensação de vazio e de desinteresse, falta de energia para tudo. E muitas vezes, para parar esse sofrimento, a fuga dele é buscar o tratamento errado, que seria o suicídio. Então, família, procura verificar, presta bem atenção naquele isolacionismo, naquela pessoa que está muito quietinha, que chora, que é muito sensível, que está muito irritada. Então, esse paciente também, em depressão, é na depressão que ele vai cometer a situação do suicídio. Porém, existe também uma questão que é importante mencionar: quando ele melhora, quando ele faz o tratamento da mania e melhora, quando ele está em depressão, a falta de energia é tanta que nem para cometer o suicídio ele tem vontade. Então, muito cuidado na hora que ele melhora da situação de euforia com o tratamento do antidepressivo. Porque quando ele vai melhorando, ele começa a ficar bem, começa a planejar e ele pode cometer o suicídio. Isso a gente chama de virada maníaca. E é muito importante a família, que é o principal esteio desse paciente, ficar de olho, levar constantemente no psiquiatra. E existem os CAPs, que são os Centros de Atenção Psicossociais, que atendem esse tipo de população. É muito importante a população, a família procurar essa assistência quando perceber que há algo de errado dentro desse campo. Perfeito, doutora Luciane. Eu vou voltar para um ponto que nós tratamos logo no início, logo quando a senhora começou a discorrer. Eu tenho certeza que nós estamos tendo ainda muita gente ali com dúvidas. E esse início desse nosso último bloco, a senhora deixou ali um alerta muito grande. A senhora deixou ali uma preocupação muito grande. Eu vi até a forma como a senhora colocou isso, a emoção que a senhora, a preocupação que a senhora alertou os pais, as mães, etc. Ano passado, foi ano retrasado, nós tivemos um caso, por exemplo, em Santarém, pessoa normal, funcionário de uma empresa, de uma companhia aérea, atendimento normal, uma pessoa alegre, uma pessoa normal mesmo. Pelo menos eu que era cliente, né, dele, ia fazer sempre meu check-in ali e tal, vi uma pessoa muito normal, alegre, conversando, perguntando algumas coisas normais, nada de que fugisse da normalidade. Eu, inclusive, fiquei sabendo depois que era sobrinho de um amigo meu. E de uma forma súbita, inesperada e até desesperadora, ficamos sabendo que ele se suicidou. Ele estava com um problema no relacionamento com a namorada e veio a se suicidar, que foi esse ponto que a senhora tocou agora há pouco. Quais os sintomas, como identificar e quais são as características do transtorno bipolar para que todos nós, que somos leigos, né, nossos telespectadores, a grande maioria, tem muitos colegas seus, enfim, nos assistindo, graças a Deus, amém. Mas quem é
leigo como eu, como as pessoas, a maioria que está nos assistindo, quais são os sintomas? Como identificar? Como a gente ajudar essas pessoas que estão passando por esse momento tão difícil? Nós temos pouco tempo, nós temos aí 4 a 5 minutos. A senhora fique à vontade. Mais uma vez, obrigado pela sua participação. Mais uma vez, obrigado, meu amigo, minha amiga. Calma, fique tranquilo. A doutora vai voltar conosco. Muitas informações, né? Um tema maravilhoso mesmo, tá? Mas mandem suas perguntas. Pode mandar que a doutora vai ser uma colega assídua aqui nossa, né? Do programa, ok? Fique à vontade. Então, esse paciente que o senhor mencionou, ele houve um gatilho, né? Que foi o desenlace afetivo. É uma pessoa normal. Muitas pessoas podem passar por situações similares e a reação da pessoa de cada um é diferente. Muitos reagem normalmente, outros já têm uma sensibilidade maior, né? Isso não quer dizer que esse paciente tenha sido portador, no caso, de transtorno bipolar, porque existe apenas a depressão maior, que não constitui transtorno bipolar. Por quê? Ele não faz fases de oscilação de humor nem de mania, euforia exagerada, que a gente vê muito no transtorno bipolar, né? E a diferenciação, né? Ponto a ser bastante ratificado, volto a dizer. No transtorno bipolar, a pessoa em estado de euforia, ela tem uma hiperexcitabilidade, ela tem muita energia, e isso pode o torná-lo muito irritado. Isso vai comprometer no ambiente de trabalho, no sentido de ela ter pavio curto, baixo limiar de tolerância, e por muitas vezes, achar que só ele está certo e não admitir que seja contrariado. E o que eu oriento, não contraria uma pessoa se você perceber que tem algo de errado, porque a gente consegue perceber no funcionamento global. Quem é colega consegue perceber que tem algo de errado com aquela pessoa naquele momento de vida dela, né? E na depressão, ela perde o brilho. Até no olhar a gente percebe que o brilho, ele é perdido. Falta de energia, perda de peso sem uma razão específica, perda de apetite, às vezes muito sono para tentar se desvincular da vida de alguma forma. Eu tenho pacientes que dizem: doutora, se eu pudesse dormir para sempre, em depressão, portadores de transtorno bipolar, no estado depressivo, e dizem para Tipo 2, não é isso? Está mais presente no tipo 2, é isso? Não, em ambos. Em ambos. Não. A diferença é que no 2 a mania ela não é tão alta. No 1 a mania ela é mais exagerada e com sintomas psicóticos. Perfeito. Então eles dizem que, doutora, os depressivos bipolares tinham tanto tipo 1 quanto tipo 2, se eu pudesse dormir para sempre eu dormia. Outros já mencionam: doutora, os meus momentos de hipomania ou mania, que são os momentos de euforia, são os melhores momentos da minha vida, porque eu me sinto tão bem, com tanta energia. Mas isso aí eu chego, mas vamos lá, você precisa fazer seu tratamento, porque nesse momento você está queimando o neurônio. E já tem estudos que comprovam que há um distúrbio neuroquímico que com o tempo vai deteriorando a mente dessa pessoa portadora de transtorno bipolar que não trata. Impressionante. Meu amigo e minha amiga, ai, que pena, né, gente? Mas calma, a doutora vai voltar. Eu aqui ainda não consegui fazer nenhum terço das minhas perguntas, das minhas dúvidas, né? Você tem muitas dúvidas aí, muitas perguntas. Então manda um WhatsApp para nós, para o número do programa que está aparecendo aqui na sua telinha, 9800-1313. Quem não tem ainda o WhatsApp pode mandar um SMS, né, que a nossa produção vai anotar, e logo, logo nós vamos agendar o retorno aqui da doutora Luciane Faria Sena aqui conosco. Muito obrigado pela sua participação, doutora Luciane, mais uma vez, querida.
muito obrigado. Não por isso. Por você estar aqui conosco. Por hoje é só. Com a graça do nosso bom Deus, amanhã estaremos de volta. Um beijo no coração de todos e até amanhã.